A mim me foi dada a honra, né, de poder estar aqui ministrando nos dois últimos domingos. Nos dois últimos domingos desse ano de 2024. E no domingo passado nós estivemos falando sobre como devemos celebrar o Natal. Eu sei que eu não trouxe nada novo. Vocês, como povo de Deus, sabem quem é o nosso Natal, o que é o nosso Natal, quem é o motivo do nosso Natal, e nós estivemos celebrando isso. E esse ano, esse domingo, como o último domingo de 2024, não é o último culto, porque nós vamos ter mais um culto aqui dia 31. Mas é o último domingo de celebração. Essa celebração que nós costumamos fazer, não só aos domingos, mas na nossa vida. Os dias que nós temos, os dias que nós passamos, devem ser dias de celebração ao Senhor. E nós sabemos que durante a nossa vida nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, mas em todos os momentos nós temos aprendido que o Senhor é conosco, que a presença dele aqui nos fortalece. E estão todos com boletim hoje? Todos com boletim? Hoje o tema parece que anima, né? O tema é animador, não é não? O tema de hoje é hora de tomar posse. Hora de tomar posse da terra. E nós vamos ver numa passagem da Bíblia, que terra é essa? Qual é essa promessa que Deus tem para nós? Nós vamos acompanhar, o versículo base de hoje está em Josué, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu queria pedir que a igreja leia este versículo. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Nem fique assustado. Bom, existe promessa melhor do que essa? Existe uma promessa que você espere na sua vida que seja melhor e maior do que essa que você acabou de ler? Que o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar? Vamos acompanhar aqui a introdução. O raiar de um novo ano se descortina adiante de nós e com ele novos desafios. No ano que passou, atravessamos desertos, enfrentamos lutas, tentações, batalhas e perigos. Passamos por dias de festa e dias de luto. Nos vestimos com roupas de alegria, mas também com cinzas de tristeza. Agora, porém, chegou a hora de cruzar a fronteira de mais um ano e colocar os pés na terra da promessa, feita e preparada por Deus para o seu povo. Existe alguém aqui que não se enquadre nessa introdução? Existe alguém aqui que esse ano não tenha passado por alegrias e tristezas? Existe alguém aqui nesse lugar que não tenha até chorado a morte de alguém próximo que se foi? É difícil a gente atravessar um ano inteiro e não experimentar essas emoções. É difícil nós passarmos um ano todo e não viver a tristeza e não viver a alegria. E não viver momentos de muita celebração, mas também momentos em que você vai para o seu quarto e chora. É muito normal isso na vida do ser humano. É muito normal na vida de cada um de nós. Agora, houve um momento na vida de cada um em que nós reconhecemos que há um Deus. Houve um momento na vida de cada um que nós reconhecemos que não estávamos mais sozinhos e entregues. Nós reconhecemos que a nossa vida não é mais algo sem sentido. Porque, assim como nós vamos ler aqui, havia um povo que foi escolhido por Deus e que estava entregue à escravidão, lá no Egito. E Deus, em algum momento, levantou um homem do próprio povo,
mas que havia sido criado dentro da corte egípcia, com todo o conhecimento. Mas esse homem, ele abriu mão de viver as benesses do palácio do faraó para ser um libertador do seu povo. A história vocês conhecem, a história de Moisés. E Moisés, nada mais, nada menos que simboliza o próprio Deus, que abriu mão de ser como Deus, para se humilhar, assim como nós pregamos aqui na semana passada. Ele se humilhou ao ponto de nascer como uma pessoa pobre, nascer como uma pessoa que não tinha recursos, ao ponto de nascer numa manjedoura, num estábulo de animais. Então, esse é o Deus a quem nós servimos. Obrigado. Eu pedi hoje esse apoio aqui porque... Obrigado, irmão. Pedi esse apoio aqui hoje porque essa semana o meu nervo ciático resolveu dar sinais de novo que ele está presente. Tá? Então hoje eu vou pregar aqui sentado para vocês, pode ser? Então, como nós estivemos falando e pregando aqui na semana passada, o nosso Deus, ele se humilhou ao ponto de nascer de uma maneira, digamos, humilhante para um Deus. Porque para ele nascer dentro de um palácio já seria uma humilhação, por ele ser Deus, certo? Mas ele levantou a Moisés, como voltando na história, ele levantou a Moisés e libertou um povo. E nós sabemos da história que ele libertou esse povo fazendo sinais e maravilhas no Egito. Ele tirou o povo do Egito numa situação em que ninguém poderia acreditar. Certo? Se eu estou no lugar de Moisés e Deus fala para mim assim, olha, vai lá falar com o Faraó, simplesmente o homem mais poderoso da terra, dizer que ele tem que liberar o povo. Eu dizer, Deus, você está de brincadeira. Eu? Foi isso a reação de Moisés naquele momento. Ele deve ter começado até a gaguejar naquele momento. Olha, eu não sei nem falar, eu não sei nem o que dizer. Mas o Senhor que levanta o homem e dá para ele um propósito, é o Senhor também que provê os recursos. É o Senhor também que provê a maneira e os meios de realizar aquele plano que ele tem. Então, nós sabemos então que o povo entrou no deserto. E uma viagem que seria curta se tornou longa. Uma viagem que seria para simplesmente atravessar um deserto em questão de alguns dias, algumas dezenas de dias, está entrando na terra da promessa, esse povo ficou ali no deserto. Certo? Ficou ali rodando no deserto. Mas nós vamos ver que chegou um momento em que Deus levanta um outro homem, chamado Josué, que dá nome ao livro que nós estamos estudando hoje. Certo? Então vamos ler um texto e depois nós vamos falar sobre o contexto que está em Josué no capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Por favor, me acompanhe na leitura. Que diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo povo, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na terra em direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isto que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, te agradecer por esse momento da história, Pai, que muito nos ensina, Pai. Eu te peço, Pai, que esta unção de coragem, esta unção de ousadia, que esta unção de fé venha sobre o teu povo, Pai. O povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que atravessou o Jordão, Paizinho, debaixo da tua mão poderosa, Pai. Que esta unção possa estar embaixo do teu povo hoje, Pai. Acima do teu povo hoje, Pai, esteja a unção do teu Espírito, a unção da coragem, Pai, e te peço que o teu Espírito venha nos guiar nessa manhã, a ensinar o teu povo, a dizer a ele quem és tu e quem é o Deus que nós servimos. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom, o que nós vemos aqui é um momento que para Josué era um momento, não só para Josué, para todo aquele povo. O povo estava vivendo uma crise. Porque o homem que foi levantado como líder, Moisés, foi levantado como líder com a promessa de que, olha, eu vou tirar vocês e vou levar vocês para a terra que foi prometida pelo Senhor. A terra onde mana leite e mel. Eu vou tirar vocês daqui da escravidão e vou guiar vocês até essa terra. Porém, aquele homem que foi levantado morreu. E Josué era o seu auxiliar. Josué, ele esteve durante 40 anos fielmente ao lado de Moisés, servindo Moisés e servindo ao povo de Deus. Ele estava ali sendo fiel à obra. Porém, ele não esperava que essa responsabilidade viesse cair sobre ele, de guiar o povo e atravessar o Jordão até a terra prometida e tomar posse da terra. Porque até então, Deus falava com Moisés e Moisés falava ao povo. Deus nunca tinha falado a Josué. Porém, de repente, Moisés é morto. Eu imagino que o ambiente era um ambiente tenso no meio do povo. Certo? E Deus chama a Josué e fala com ele, diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então, o ponto 1 diz assim: tire os olhos da crise, Deus está no controle. Então, Moisés podia realmente entrar num momento de muita aflição. Ele podia estar vivendo esse momento de muita aflição. Eu, particularmente, creio que havia muita incerteza no arraial. Eu creio que havia muita angústia no meio do povo. Porque o povo dizia: e agora que nós estamos sem o nosso líder? E agora que nós estamos sem aquele que foi designado para essa missão? O que eu posso dizer a vocês é que aquele que prepara, aquele que levanta os missionários, ele é o dono da missão. Aquele que levantou Moisés, era ele próprio que ia garantir, concluir e terminar aquilo que ele havia começado com esse povo. A crise estava instaurada. Certo? Eles tinham, e Josué tinha diante dele o Jordão. Não havia um barco, não havia uma ponte, não havia nenhum tipo de embarcação, não havia recursos. E o Jordão hoje é um rio até modesto, pequenininho.
Mas naquela época, e principalmente nessa época do ano, o Jordão, a palavra de Deus fala, como nós vamos ler mais adiante, que ele transbordou e estava por todos os ribeiros, estavam cheios. Então o povo não tinha como simplesmente atravessar aquilo ali a nado, né? Era muita gente. A palavra fala de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Porém, Deus não deixou de ser Deus no meio da crise. Vocês lembram do final? Vamos nos projetar agora para o final do ano de 2019. Vocês que estavam aqui e que estavam aqui nesse lugar ou aqui onde vocês estivessem, vocês estavam terminando o ano de 2019 fazendo planos, certo? Vocês estavam terminando o ano de 2019 preparando, fazendo resoluções, como todos nós fazemos, né? Chega no final do ano, nós fazemos resoluções para o ano que vem, para o ano que vai entrar, o ano que passou, nós analisamos as situações que nós passamos no ano, mas, porém, existe um outro ano que vai entrar, que nós vamos atravessar. Nós sabemos que essas coisas são simbólicas, né? Que Deus fala que para cada dia o seu próprio mal. Porém, no finalzinho de 2019, ninguém imaginava o que estava para acontecer. De repente, no comecinho do ano, fecha tudo. O espaço aéreo do país foi fechado, certo? Foi dito a nós que nós tínhamos que ficar em casa, lockdown. Ninguém esperava por isso. Então, nós estamos aqui mais uma vez no término de mais um ano. Eu não estou aqui profetizando nenhum caos, mas o que eu quero apenas é alertar a mim e a todos vocês que nós não sabemos o que nos espera. Certo? Nós não sabemos o que está por vir. Josué sabia o quê? Que havia o quê? Uma promessa de entrar numa nova terra. Até então, o Senhor estava sustentando esse povo no deserto. Milagres continuavam acontecendo. A palavra de Deus fala que a roupa não ficava velha, que as sandálias, as crianças iam crescendo e a sandália ia crescendo nos pés. E caía maná do céu. Porém, isso era uma situação de deserto. Seria para ser uma situação transitória nesse povo. Porém, por alguma razão, esse povo esteve ali por 40 anos. Então, havia uma expectativa no coração de Josué. E eu pergunto para você, qual é a expectativa que há no seu coração para o ano que vem, o ano de 2025? Nós vamos ler o que aconteceu 40 anos antes desse contexto que nós acabamos de ler, para a gente ver qual era a expectativa que havia no coração de Josué com relação a isso. Tá? Então, no ponto 2, eu digo assim, prepare-se, você é pequeno e há grandes desafios. No livro de Números, no capítulo 13, nós vamos ler do 27 ao 31. Esse contexto, antes eu queria explicar para vocês. O povo saiu do Egito e chegou um momento que era o momento de atravessar e tomar posse da terra. E Deus orienta Moisés a levantar 12 espias, um de cada tribo de Israel, e enviá-los para espiar a terra, para olhar a terra que Deus havia prometido. E assim foi feito. E o que nós vamos ler agora é o repórter, é aquilo que eles trouxeram de volta, certo? O que foi reportado pelos 12. Então, vamos começar aqui, no versículo 27. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, a terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E ele mostraram os frutos da terra. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas.
Os cananeus habitam perto do mar à beira do Jordão. E no versículo 30, então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. De fato, tudo isso que está retratado aqui nesse texto e que foi reportado pelo povo, de fato é verdade. Haviam alguns tipos de cidades naquele tempo, que eu não posso nem chamar todos de cidade. Haviam arraiais, como era o arraial de Israel, que se vivia em tendas. Haviam povoados, que já haviam se estabelecido em determinados lugares, certo? Haviam cidades um pouco maiores, e haviam, que eles retrataram aqui, cidades fortificadas, que já é um estágio bem mais avançado. Eram pessoas que já haviam se estabelecido há muitos anos naquele lugar, e haviam criado fortalezas ali, para se defender de invasões. Então não era um desafio banal, não era simplesmente chegar e, olha, vamos nos assentar nesse lugar. Por isso, eles mandaram espias para ver como é que é a situação, que situação nós vamos enfrentar. Então é normal que você agora, que esteja se preparando para entrar em um novo ano, que você se prepare. É aconselhável que você programe tudo que vai fazer. É aconselhável que você saiba, pelo menos ter uma ideia do tipo de desafios que você vai ter que enfrentar. É aconselhável que você olhe como é que está o seu orçamento familiar, que você olhe aquilo que foi feito, né, no ano que passou, e o que deu certo, o que deu errado, e que possa ser corrigido. Isso é aconselhável se fazer. Mas, de repente, pode ser que alguém esteja aqui diante de desafios muito maiores do que a sua capacidade de enfrentar. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação de saúde. Você vê, eu estou aqui pregando sentado. Por quê? Porque a minha capacidade de resolver os meus problemas não está completamente no meu controle. De uma hora para outra, algo pode acontecer, lhe surpreender. E por isso que nós temos que estar preparados, financeiramente, profissionalmente, certo? Temos que estar preparados emocionalmente. Porém, há uma coisa que está garantido para o povo de Deus. Há uma garantia sobre as nossas vidas. Há uma garantia que, independente do que aconteça, e independente da situação que nós vamos viver, que nós vamos enfrentar, o nosso Senhor estará conosco. Há essa garantia sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos tomar posse hoje. A terra que precisamos tomar posse, ela não é uma terra física. Ela não é um lugar estabelecido. Você pode estar querendo de repente, esse ano eu vou comprar minha casa. Amém. Faça planos. Você pode estar dizendo, esse ano a minha vida financeira vai entrar em outro patamar. Amém. Eu abençoo a sua vida, se você tiver esses planos. Porém, há uma terra para tomar posse que vai muito além de todas essas coisas. Que é a terra da promessa. Que é a fé. Que é a terra que é aquela garantia, aquela segurança que nós precisamos ter para enfrentar as situações. Então, havia ali essa geração que estava nesse contexto, e a geração de que duvidou da palavra do Senhor, certo? Que representavam 10 tribos de Israel, esse povo simplesmente não entrou na terra prometida por Deus. Mas haviam 2 homens no meio dos 12, Calebe e Josué. São personagens conhecidos de todos nós. Esses 2 homens, eles disseram, não, gente, o Senhor nos prometeu, Ele é fiel e justo para nos dar essa terra. Vamos, subimos e vamos tomar essa terra. Porém, como que eles podiam
ser mais fortes do que as 10 outras tribos, porque todos se levantaram contra eles. Se você for no texto, você vai ver que queriam até apedrejá-los. E o povo murmurou ferozmente contra eles, que chamou a Moisés e disse: Moisés, como é que você nos traz até aqui para morrer no deserto, para morrer na mão desses povos poderosos? Como que você faz uma coisa dessa conosco? E foi uma crise terrível. Porém, esses 2 homens, Josué e Calebe, eles ficaram firmes na promessa do Senhor. Houve alguns tempos atrás, creio que um mês atrás, que eu estive aqui pregando. E eu falei sobre a democracia. Lembra que eu falei sobre a democracia? E a democracia venceu aqui. A gente acha que a democracia é algo muito bom, né? Mas será que aqui foi bom? Nesse contexto? Nesse contexto aqui, havia uma promessa, havia uma garantia de Deus. Porém, o povo, a maioria do povo, eles não acreditaram na promessa de Deus. Josué e Calebe tiveram que amargar esses 40 anos nessa situação, no deserto. O deserto foi cemitério para dar para mais de 2 milhões de pessoas. Porque a terra da promessa é só para aqueles que creem. Se você não quiser, não tem ninguém, não tem pastor, não tem ministério, não tem líder que vá agarrar você e levar você amarrado até a promessa do Senhor. É você que tem que tomar posse dessa promessa e dizer assim: eu acredito e eu vou tomar posse. Não adianta. Não adianta ficar vindo o ano inteiro, mais um ano, ao culto, com o coração descrente. Não adianta ficar frequentando uma igreja, ficar dizendo: não, Jesus Cristo é meu Senhor. E no fundo, no seu coração, você não acredita que Ele é capaz de salvar nem sequer a sua própria alma. Então, esse povo aqui, que não creu, que amaldiçoou a terra que Deus já tinha dado como herança para eles, eles não foram capazes de tomar posse. Quem não crê nas promessas de Deus estanca e morre no deserto. O deserto não era lugar para esse povo morrer. O deserto não era lugar para esse povo ficar. O deserto era um lugar de transição para esse povo. Então, a maneira como você encara os desafios vai determinar como você os superará. A vitória é para os que creem em coisas impossíveis. Impossíveis para nós, mas que creem no Deus do impossível. E que creem no Deus que pode nos levar àquilo que para nós é simplesmente inviável. Aquilo que para nós é simplesmente impossível de realizar. Mas o Senhor Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cantamos aqui, Deus poderoso, que governa sobre as nações, Ele é o seu Deus. A promessa que foi dada ao povo de Deus, quando Jesus subiu aos céus e disse: eu vou enviar para vocês o Consolador, que estará com vocês todos os dias das suas vidas. E Ele enviou, e Ele habita hoje dentro de você. Aquele que habita dentro de você é simplesmente Deus. É simplesmente Deus poderoso. Ele habita hoje dentro do seu povo. Esse povo aqui não sabia o que era isso, o que nós temos hoje. Esse povo que estava ali às margens do Jordão, eles não tinham Deus vivendo dentro deles. E hoje nós temos. Um dos aspectos, um dos 3, Pai, Filho, Espírito Santo, um deles habita dentro de nós. E nos dá poder e nos dá capacitação para enfrentar seja qual for o desafio. Então vamos para o ponto 3? Vamos atravessar o Jordão? O Deus que chama é o mesmo Deus que provê os recursos. Essa obra não era uma obra de Moisés.
Essa obra que está sendo feita aqui nesse lugar não é uma obra do pastor Marciano. Não é uma obra da liderança da igreja. A obra que há para se fazer, que foi designada para o povo de Deus na terra, não é obra de nenhum homem. Essa é a obra de Deus. Porque Deus havia sepultado Moisés. Lá nas montanhas ele havia sido sepultado já. Porém, o próprio Deus que sepulta os seus missionários, ele é o Deus que continua a missão, que levanta outros homens para continuar a missão. Um dia, João Batista estava pregando no deserto. E vieram lá os ditos herdeiros da promessa, os saduceus, os fariseus, foram falar: nós somos filhos de Abraão. Encheram o peito para dizer: nós somos filhos de Abraão. Aí, do jeitinho dele, né, João Batista, daquele jeitinho dele, falou assim: olha, até dessas pedras aqui, Deus pode levantar filhos a Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Então, os filhos de Deus que estão aqui neste lugar, façam as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é levar a esperança, que é levar as boas novas. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. É aquilo que já está estabelecido. É aquilo que já foi estampado na eternidade. É você abrir o jornal e dizer assim: é chegado o reino de Deus. Essa é a boa notícia. Essa boa notícia está na sua boca para você levar para o povo. Para você levar para a sua casa, para você levar para os seus filhos, para o ambiente do seu trabalho. Você é o portador da boa notícia. E Josué aqui, ele era o portador da boa notícia. Há uma terra para tomar posse. Certo? Porém, o povo que ia entrar naquela terra era o povo que havia nascido no deserto. Toda a geração que saiu do Egito, exceto Josué e Calebe, foram os únicos que haviam nascido no Egito e que iam tomar posse da terra. Nem sequer Moisés tomou posse da terra. Existem várias especulações por que Moisés não tomou posse, será por isso, será por aquilo. Então, quando você chegar lá na glória, você chega com Moisés e pergunta a Deus, convoca lá uma reunião, você, Deus e Moisés, diz assim: e aí, me explica por que esse homem não entrou na terra? Só porque ele bateu na rocha? Só porque ele falou de uma maneira com o povo? Então, existem muitos aspectos aí que a gente pode discutir aqui na terra, mas lá na glória a gente vai saber de tudo. Amém? Então, Josué capítulo 1, no versículo 2, certo? Há o imperativo de Deus. Ele fala assim: Moisés, meu servo, é morto. Prepare-se quando? Agora. E passe este Jordão e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A vida não espera, irmãos. Na vida não tem ensaio. Não, vamos ficar aqui ensaiando. Não, não tem ensaio. Quando Deus dá uma palavra para você, é agora. Então, Deus, Ele deu a palavra, certo? Ele disse quando, como, onde e quem levar. Quando? Agora. Fazer o quê? Atravessar o Jordão. Para onde vocês vão? Para a terra prometida. Quem vai? Todo o povo. Então, aquilo que você tem que fazer, não fique ensaiando não, faça. Faça agora. Essa palavra é para mim também. Não é só para vocês não, a palavra é para mim também. Porque muitas vezes nós ficamos protelando, postergando, certo? Empurrando, né? Depois eu faço. E já existe uma palavra sobre nós, dizendo assim: faça. Faça agora. Você tem que fazer. A vitória virá de Deus. Porém, é você que precisa pôr os pés no Jordão. A vitória vem de Deus, mas os agentes da vitória somos nós. Deus não podia pegar aquele povo e transportar todo aquele povo e colocar bonitinho na terra. Eles iam ter que se levantar
e fazer algo. Há algo que você precisa fazer? Então busque de Deus. Senhor, como fazer? Porque se de repente Josué não para orar e buscar a Deus assim, tá bom, então vamos todo mundo atravessar nado aqui esse Jordão. Já pensou? Ia ser um problema. Poucos iam chegar do outro lado. Sim ou não? Então é isso que nós precisamos fazer. Que eu destaquei aqui para você. Busque discernir em Deus a visão para que se cumpra a missão. Então existe um propósito sobre a sua vida, amém? Então você tem que buscar de Deus. É Deus quem vai dar para você a visão de como fazer. E há a garantia. Em Josué, no capítulo 1, de 3 e 4, diz assim: em todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, Mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Então, ele deu uma visão clara para Josué. Quando? Agora. Quem vai? Todo o povo. O que fazer? Atravessar o Jordão. O território já estava todo, não é assim, vamos, bora, e vamos invadir esse lugar aqui. Não, havia limites. Do norte ao Líbano, certo? Do leste o Eufrates, do oeste o Mar Mediterrâneo, ao sul o Egito, estava tudo preparado. O Deus deu a visão clara. Então, Deus, Ele não é Deus de confusão. Quando Ele dá algo, um propósito para a sua vida, Ele vai deixar claro para você. Tem que ter paciência. Muitas vezes nós não temos paciência para esperar que Deus nos fale com clareza o que devemos fazer. A gente já vai, eu já sei como fazer, bora, eu vou fazer de todo jeito. Certo? Porém, Deus não é Deus de confusão. Havia já um plano determinado. Havia até geograficamente já tudo determinado por Deus. Não era Josué que ia fazer do jeito dele. Josué era o agente da promessa. Você é o agente de Deus na terra. Então, Josué recebeu visão clara do que fazer. Aonde ia, quem levar. Então, o líder, ele recebe a visão. Certo? E precisa estar comprometido com essa visão. Para que ele não faça do jeito dele. Para que ele faça do jeito que Deus ordenou a ele que fizesse. Então, qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Eu venho perguntar hoje para você. Porque quando eu falo aqui de líder, você pode achar que é o líder do ministério, né? Não. Deus nos colocou em posição de liderança em algum estágio, em alguma situação. Varão, levante a mão. Só tem o Carlinhos aqui? Varão? Oh, meu Deus, fiquei preocupado agora. Só tem o Carlinhos? Não, tem mais aí, glória a Deus. Ali atrás tem mais. Deus lhe colocou como líder na sua casa. Quem sabe no seu trabalho. Quem sabe numa sala de aula. Deus colocou você como líder. Você tem que buscar nele discernir qual é a sua missão. Como fazer. Não faça do seu jeito, pela misericórdia do Senhor. Não faça do seu jeito. Deus foi quem colocou uma unção de autoridade sobre a sua vida. Mas a autoridade é dele. Você tem que entender que quem reina é Deus. Você não foi colocado para reinar em nenhum lugar. Josué sabia, ele foi colocado para liderar. E deu a visão para ele. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu volto a perguntar. Nós precisamos buscar isso desesperadamente no Senhor. Um outro ponto que eu coloquei, o ânimo e a coragem virão pela obediência à palavra de Deus.
Josué, capítulo 1, 7 e 8. Diz assim: tão somente seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Quantos recebem a prosperidade e o sucesso aqui neste lugar? Pronto. Existia uma ordem de Deus e uma garantia de Deus de ser bem-sucedido, de prosperidade. Há hoje ainda. O mesmo Deus que prometia antes é o mesmo Deus que está prometendo hoje, garantindo isso para a sua vida. Prosperidade e sucesso. Porém, há uma condição de fazer segundo toda a lei de Moisés, que Moisés ordenou. Não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. E não parar nunca de falar deste livro. É falar do livro, é ensinar, é falar para as pessoas. É alguém que vem com uma dificuldade para você e você vai no livro e busca no livro aquilo que você tem que falar para essa pessoa. E é ter o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito nele. Não é um pedaço que você gosta mais. Eu acho muito engraçado, muitas vezes eu vejo algumas pessoas, celebridades, se levantando e usando partes desse livro, certo? Partes desse livro que eles acham bonitos e convenientes para eles, e falar que tá legal. E outras partes que eles não acham muito palatável, se não, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Meus irmãos, você acha que alguma coisa que está escrito aqui não é de Deus? Vocês acham que existe uma vírgula aqui nesse livro que Deus não tenha colocado? Então ele dá esse imperativo a Josué de fazer tudo segundo o que nele está escrito. E você prosperará e será bem-sucedido. De que prosperidade que Deus está falando aqui para Josué? E que sucesso que ele está garantindo para Josué? Qual é a prosperidade que você está buscando para 2025? Qual é a prosperidade e o sucesso para você alcançar? Se é ganhar muito dinheiro, você não precisa de Deus. Se é ganhar muito dinheiro, tem muita gente aí enchendo os rios, enchendo de os seus celeiros, enchendo sua conta bancária de dinheiro que não está nem aí para Deus. Porém, se você desejar a prosperidade e o sucesso segundo Deus, é aqui, é fazendo tudo, não fazendo parcialmente, não fazendo um pedacinho que você gostou do que está escrito nesse livro. A palavra de Deus está bem clara aqui, tá ou não está? É fazer segundo tudo que está escrito nela. Ponto 4. A santificação é o caminho para viver os milagres de Deus. Houve um momento em que, então, Josué recebeu essa palavra e houve esse momento em que ele foi falar ao povo. E nós vamos ver, já no capítulo 3, é quando o povo está realmente, que o Josué vai dizer, agora é a hora, vamos. Porém, ele diz ao povo, diz assim, no versículo 5, ele diz assim, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse povo já tinha visto maravilhas, certo? Eu acredito que na sua vida você já deve ter visto muitas maravilhas. Se você ainda não viu, eu aconselho você a acordar de manhã e abrir a cortina do quarto. Você vai ver maravilhas. É no final da tarde você olhar para o pôr do sol. Sabe? E você vai ver maravilhas na sua vida. É você abrir a sua geladeira de manhã
e você vai ver maravilhas ali. Não as maravilhas que você gosta de comer, não, mas os milagres que Deus tem feito na sua vida. Certo? E não pense que é por causa da sua capacidade, do seu talento, certo? Empreendedor, que Deus está enchendo a sua vida de recursos, não. É porque Deus é misericordioso. Porque existe graça sobre a sua vida. Certo? Se você sair na rua, você vai ver pessoas que não têm isso. Se você sair na rua, você vai ver pessoas que não têm nem aonde morar. Certo? E você muitas vezes pode achar, poxa, eu sou melhor do que ele, então, né? Eu acho que Deus me ama mais. Certo? Mas a gente sabe, quem conhece ao Senhor sabe que Ele ama a todos. E por alguma razão, nós estamos aqui. Saímos da nossa casa, onde eu espero que todos, creio que todos, só não tomou café aqui quem não quis. Certo? Teve um bom banho, certo? Uma boa mesa, uma boa cama que você dormiu. Isso é graça do Senhor sobre a sua vida. Eu espero que nós não esqueçamos disso em nenhum dos nossos dias. Que existe graça e misericórdia de Deus sobre nós. Amém? Então, a santificação é aquilo que Deus espera de um povo para poder alcançar as suas promessas. E o que é a santificação? É simplesmente, vou levantar um pouquinho. É simplesmente você olhar tudo que está acontecendo onde nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje. Existe muita coisa boa, existe muita tecnologia, existe muito conforto, mas também existem coisas abomináveis e terríveis acontecendo. Certo? Existem coisas que não é digno nem da gente mencionar, que não é digno nem da gente comentar. Certo? Porém, quando um povo se diz povo de Deus, ele sabe que, olha, existe tudo isso acontecendo, porém, Deus me chamou para ser santo. Deus me chamou para estar afastado dessas coisas. Então, às vezes a gente está tão envolvido em todas as coisas que acontecem nesse mundo, que de repente a gente começa a praticar coisas que não são dignas de um povo de Deus praticar. Então nós precisamos todos os dias entender de Deus. Será que convém a mim determinado comportamento? Será que convém a mim determinadas conversas? Será que convém a mim determinadas coisas que eu vejo aqui no meu celular, que eu fico rolando? Será que convém a mim determinadas coisas que eu assisto com a minha família na televisão? Então, a santificação é simplesmente você saber que, olha, isso não é para mim. Eu sei que eu vivo num mundo que está complicado. Eu sei que eu vivo num mundo em que existem práticas abomináveis, mas isso não é para minha família. Isso não é para os meus filhos. Isso não é para minha casa. Isso não me convém fazer. Então, Josué está dizendo ao povo aqui, santifiquem-se. Preparem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Todos querem ver as maravilhas de Deus acontecendo na sua vida? Santifique-se. Entenda de uma vez por todas que você é povo de Deus. Entenda de uma vez por todas que você foi separado por Deus. Você não é qualquer um. Para eles sim, para você não. Para eles que estão lá fora, tudo bem. Para você não está tudo bem. Você é povo de Deus. E aí, voltando à questão da visão e de como proceder, segundo Deus, havia naquele contexto a arca de Deus. Sim ou não? O povo aonde ia levava consigo a arca. E não era de qualquer jeito. Havia um povo separado da tribo de Levi, que era encarregado de levar a arca. Certo? Então nós vamos ver aqui de que maneira que Deus ordenou, de que maneira que Deus coordenou a Josué
de comandar esse povo. Só que Josué, ele não pegou, então vem, todo mundo me segue. Não. Não é assim, me segue, gente. Não. Gente, vamos seguir ao Senhor. Então aqui, vamos ler aqui a segunda palavra. Josué 3, do 15 ao 17. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. Lembra que eu falei? Que o Jordão estava cheio. Então o que aconteceu? Eles colocaram os pés, e o versículo 16 diz: as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou adiante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Isso não é uma coisa muito comum, não, né? De acontecer. Já tinha acontecido lá atrás, o povo, Deus abriu o mar vermelho. Ele abriu assim o mar e o povo atravessou. Desta vez, Deus parou, fez uma represa invisível no rio. Você consegue imaginar? Vamos viajar até lá? Uma represa assim. Represou o rio num lado, de onde vinham as águas, de cima, e o povo atravessou aqui. Porém, antes o povo atravessar, a arca do Senhor foi adiante e parou no meio. Eu quero declarar sobre sua vida que a presença do Senhor estará diante de você durante esse ano. A presença do Senhor esteja diante de você no ano de 2025. Que Ele esteja parado no meio do caminho por onde você vai passar. Não se desvie desse caminho. Isso é um imperativo de Deus para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a sua casa. Siga o caminho por onde a arca de Deus passar. Hoje nós não temos mais uma arca física, mas glória a Deus, nós temos o próprio Deus, como já falei, o próprio Deus vivendo conosco. Se Ele lhe orienta aí, por esse caminho, é por esse caminho que você deve seguir. Amém? Houve um momento em que Jesus com os discípulos, certo? Ele diz assim, passemos para outra margem. Eles estavam numa margem do mar da Galileia. E Jesus falou o quê? Vamos para outra margem. E a palavra de Deus fala que Jesus foi, se deitou e dormiu. Porque imagino que ele devia estar muito cansado, porque ele ficou o dia inteiro predicando, ele ficou o dia inteiro curando, ele ficou o dia inteiro pregando para aquele povo. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, se eu ficar o dia inteiro aqui pregando, de noite eu vou querer só dormir, certo? Mas ali a situação era pregando com um pezinho no chão e subindo montanha, então ele estava cansado. Mas ele disse, vamos para o outro lado. Quem disse? O próprio Deus falou, olha, vamos pegar esse barquinho e atravessar para o outro lado. É simples. E ele foi dormir. Porém, de repente se levantou lá uma tempestade e o vento começou a soprar e a palavra de Deus fala que a água começou a entrar no barco. E os discípulos ficaram desesperados. Desesperados. Homens que estavam acostumados com a lida dos barcos, eles eram pescadores, muitos deles, ficaram desesperados. E foram lá e sacudiram Jesus assim, Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Aí Jesus levantou assim, homens. Ele fez assim, para o vento. Ele deu uma ordem ao mar, o mar se acalmou. E eles seguiram, tranquilos, a travessia deles. E aí, os homens falaram assim, quem é este? Meu Deus do céu, eles estavam vivendo com esse homem, vendo milagre,
vendo esse homem curar, levantar morto. E eles disseram assim: oh, quem é este que até os ventos e os mares obedecem? Senhoras e senhores, quem é este? Você conhece este? Você que está aqui hoje, você conhece este do qual estou falando? Que até os ventos e os mares, por quê? Porque ele criou todas as coisas. Ele criou os ventos, ele criou as tempestades, ele criou também a brisa suave. É este que estava no barco. Porém, quando o vento se levanta, e quando a gente vê uma chuvinha, a gente fica desesperado. A gente acredita que Deus dormiu. A gente acredita que, meu Deus abandonou minha vida. Me deixou sozinho no mundo. Mas Ele continua conosco. Ele continua no nosso barco. Se você chegar para Ele: Senhor, eu não estou dando conta. Seja honesto com Deus. Assim: Senhor, não estou dando conta de fazer essa travessia. Porém, foi o Senhor que me deu essa palavra. Então, eu não posso me desesperar. O Senhor me deu uma palavra e eu vou atravessar e vou chegar do outro lado. Amém? Então é crer. Conclusão: Deus nos chamou como seu povo para tomar posse das suas promessas através de um comportamento santo e obediente à sua palavra. Eu separei aqui um último versículo do apóstolo Paulo, certo? De Filipenses. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui para estar comigo nesse final, certo? O livro de Filipenses, é raro eu trazer uma pregação que não tem um pedacinho do livro de Filipenses, porque eu amo esse livro. E Paulo, ele falou, depois de ter falado para o povo, né, escrevendo para os filipenses, o currículo dele, dizendo quem era ele, de onde Deus tirou ele, que ele era hebreu de hebreus, cidadão romano, poliglota, certo? Que fariseu, rigorosíssimo na aplicação da lei. Tem um momento que ele diz assim: eu considero tudo isso como esterco, considero isso tudo como lixo, certo? E ele ainda fala mais, no capítulo 3, no versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos muitas vezes levados a ficar olhando para trás, tanto para coisas boas que aconteceram, quanto para coisas ruins. Muitas vezes existe uma característica também na minha personalidade de ficar olhando muito para trás, sabe? E às vezes eu penso assim: poxa, que tempo bom aquele que eu vivi. Ou então, poxa vida, como eu fui maltratado. Pode ser que você seja assim como eu, sabe? Porém, o apóstolo Paulo, ele está aqui nos ensinando, sabe? Esse homem que ele tinha tudo para ter uma vida tranquila e próspera. Porém, o próprio zelo que ele tinha, no rigor que ele tinha no cumprimento da lei, fez esse homem ser um perseguidor da igreja. Ele achava um absurdo aquilo que estava sendo pregado, de que um homem tinha se feito Deus, certo? Porém, ele fala assim: olha, tudo isso que eu aprendi no passado e tudo isso que eu vivi, hoje eu considero como esterco. O esterco serve para adubar a terra, tem alguma utilidade, sabe? E Deus levantou a Paulo porque viu nele muita utilidade. Porém, a missão de Paulo não era das mais confortáveis. Segundo Jesus, segundo o próprio Deus, diz assim: eu quero mostrar para ele o quanto importa que ele sofra por causa do meu evangelho. Alguns são chamados para sofrer, segundo o evangelho. Outros são chamados com outros propósitos. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida,
Nós não sabemos aqui o que vai nos acontecer no dia de amanhã. Porém, nós acabamos de ler sobre promessas, acabamos de ler sobre uma palavra que está sobre nós, sobre uma palavra que está sobre o povo de Deus. E Josué, quando ele ouviu a palavra do Senhor, havia uma palavra para ele levar a quem? A todo o povo. Não era para ninguém ficar para trás. Os que tinham que ficar para trás já tinham morrido no deserto. Você não morreu no deserto. Você está aqui hoje. Então, como povo de Deus, eu quero que você se levante profeticamente, certo? E que você dê a mão para quem está do seu lado, tá? E fazer assim um ato profético aqui nesse lugar hoje, certo? E atravessar o Jordão. Então fique de pé, por favor. Certo? Dê a mão ao seu irmão. A quem está mais atrás, por favor, chegue aqui mais para frente. Se ajunte ao povo de Deus, certo? Amém, irmãos? Pastora Simônia, vem aqui para perto da gente. Chega aqui perto das irmãs. Meu xará, chega perto dos irmãos aqui. Dá a mão aos irmãos, certo? Para que a gente faça essa travessia juntos, certo? Para que a gente possa adorar o nosso Deus, glorificar o nome dEle, dizer que nós somos um povo chamado, um povo que bravamente obedece a Ele, e que não importa o que venha acontecer, nós vamos atravessar. Não importa o que acontecer, nós vamos nos firmar nas promessas do Senhor. Amém?